arrumar aqui, né? Arrumar aqui, bonezinho. Tá de boa. Colocar o cinto, né, rapaziada? Cinto é tudo. Eu falo assim, mas às vezes eu esqueço de colocar cinto. É meio foda, tá ligado? Vamos lá, ligar o carro. E é isso. Pronto para mais um vídeo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, rapaziada. Tô empolgado. Quero dizer que eu tô bastante empolgado em querer... em estar fazendo vídeos, né? Em voltar com os vídeos. Esse é o terceiro vídeo do canal. Primeiro aí a gente falou sobre a questão da escala 6x1, né? Lembrando que eu sou a favor de reduzir a jornada de trabalho, mas eu acho que tem temas importantes que afeta muito mais o trabalhador do que uma simples escala 6x1. Ou seja, não adianta você reduzir a carga de trabalho daquele funcionário e, consequentemente, tá aumentando milhões e milhares de imposto que a gente paga todo dia. Eu que trabalho registrado, eu sei o tanto de imposto que mesmo recebendo desconto... Eita, nós! Aí, mesmo recebendo, o governo desconta muito da gente, desconta muito do patrão quando ele vai nos pagar. Então, não que... olha, você tá defendendo o patrão? Não! A questão não é essa, defender o patrão. É que talvez esse dinheiro que tá indo pro governo poderia estar vindo para mim. E pelo contrário, vai ter muito que vai argumentar: William, você acha que o patrão iria dar esse dinheiro para você? Mano, não sei. Mas o que eu sei e o que eu vejo é que eu pago uma carga tributária altíssima. Isso eu tenho certeza. Eu pago impostos altos, pago imposto de carro, pago imposto de tudo. Aí vem o filho da mãe e acha que o governo não tá te assaltando. E o governo nos assalta todo dia. Aí ele vem com uma proposta populista, demagógica, que vai abaixar carga horária de trabalho sem reduzir salário, que eu acho difícil, e todo mundo iludido com essa situação, entendeu? Mas é isso, o último vídeo foi disso. Eu falei que nesse vídeo eu ia falar sobre um tema que eu estava pesquisando, que eu acho muito interessante, que era a respeito da morte, na verdade a respeito da velhice, no caso. Por exemplo, se a velhice ela é um fator principal para que uma pessoa morra. Só um instante, rapaziada. Opa, meu amigo, hoje não, obrigado. Então, se a velhice é um fator principal que pode causar a morte da pessoa. Por exemplo, o que causa a morte? O que causa a morte de um ser humano? Então, eu estou fazendo uma pesquisa, principalmente um colega meu, um amigo meu, vizinho, me deu a ideia de eu escrever um livro de ficção sobre exatamente isso. E eu tô pensando na ideia, talvez eu vou escrever um livro de ficção científica falando sobre isso, e eu tô fazendo muita pesquisa sobre isso. A ideia me surgiu hoje, né? E quando me surge uma ideia, eu fico tão empolgado que começo a pesquisar um monte de coisa, e vem várias ideias, várias coisas que eu posso fazer, eu posso escrever, aí vem, nossa, é animal. Então, basicamente, a minha ideia é a seguinte. A minha ideia não, o pensamento que eu tive hoje pela manhã, né? Hoje, todos os dias que eu acordo, eu abro a janela, olho pro céu e agradeço a Deus por mais um dia. Agradeço a Deus pelo ar que eu respiro. A gente tem que ser agradecido. Não adianta, eu acho que quando a gente muitas pessoas, elas gostam de ficar pedindo muito a Deus as coisas. E esquece principalmente que a gente não tem que pedir. Deus sabe tudo que eu preciso. Eu não preciso pedir, porque Deus sabe.
Agora, eu preciso agradecer pelas coisas que eu já tenho. Aquilo que eu não tenho, Deus sabe o que eu preciso, o que eu não preciso. Ah, preciso de um carro novo. Deus sabe que eu preciso de um carro novo. Ah, preciso de uma casa. Deus sabe que eu preciso de uma casa, mas é tudo no tempo dele, tudo na hora certa, sabe, rapaziada? E às vezes a gente perde tanto tempo transformando Deus em um garçom, porque a gente às vezes acha que Deus é um garçom, que tá lá pra servir a gente em tudo que a gente pedir. Quando na verdade não. Deus não espera a gente pedir as coisas pra Ele. Então, a gente tem que agradecer todas as coisas que Deus preparou para nós, né? Então eu acordei hoje pela manhã, hoje com um pensamento de olhar para o céu, ver aquele céu azul lindo, aquela brisa, aquele vento gostoso da manhã batendo no meu rosto. Eu sou um pouco poético, né, rapaziada? Eu sou um cara poético. Batendo no meu rosto, aquele céu azul maravilhoso. E quando eu olhei o céu, e eu começo a refletir, filosofar sobre a vida, sobre muitas coisas que às vezes me causam uma certa ansiedade. E coisas que eu não conheço às vezes, sabe? E às vezes eu queria uma resposta para algumas coisas e não consigo ter, sabe? Será que eu vou conseguir estacionar aqui? Bora. Ó. Se não abrir a boca não funciona, viu? Tem que abrir a boca assim, ó. Aí, caralho. Deixa eu ajeitar um pouquinho, tá um pouco torto. Aí. Mano, o cara é bom na baliza, hein? Eu podia ter estacionado na frente, eu estacionei atrás. Congratulations! Congratulations, Will! Então, rapaziada, o livro, basicamente, que eu estou pensando, ainda não sei, porque às vezes eu sou meio de lua, eu começo a escrever, aí eu começo a não ter mais ideia, aí eu desisto, né? Eu espero que não. Aí eu tava refletindo pela manhã e pensando sobre essa questão de morte, velhice. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos envelhecer. Eu não sei quantos anos você tem, mas você vai envelhecer e uma hora ou outra você vai morrer. Tem pessoas que, infelizmente, vai partir de forma criminosas, muitas vezes, ou vai partir de forma acidental, ou vai partir de forma por alguma doença. Então eu fiquei pensando e refletindo, e se as pessoas não envelhecessem? Elas crescessem até uma certa idade, por exemplo, até os 30 anos, por exemplo. Uma idade boa, entre 25 e 45 anos. Essa idade é a idade que provavelmente o ser humano ele está mais produtivo, não é verdade? Então, o cara parasse meio, o corpo dele parasse meio ali no tempo. Você vai continuar sentindo fome, você vai continuar sentindo sede, você vai continuar tendo todos os seus todas as coisas que você já sente naturalmente num corpo humano, mas você não envelheceria. Quais seriam os impactos disso na nossa sociedade? Então, eu fiquei pensando nisso e na hora que eu fiz o vídeo anterior, eu ainda não tinha pensado na questão do livro. Aí eu contei para o colega meu, ele falou assim, você poderia escrever um livro de ficção. O que você acha? Eu falei, não pensei nisso. Então, eu estou refletindo muito assim nessa ideia de fazer um livro ou escrever alguma tese nesse sentido, né? Alguma coisa nessa, filosofar, sabe? E quais os impactos que isso traria para a nossa sociedade. E a gente começou a falar sobre diversas coisas que poderiam acontecer. E eu comecei a falar, nossa, se isso acontecer, vai acontecer isso, aconteceria isso, a gente teria diversos impactos. Por exemplo, quem alimentaria o povo que continuaria vivo? E como ficaria a questão populacional? Porque o mundo
ele basicamente, as pessoas não morreriam e as pessoas não morreriam e automaticamente essas pessoas que não morreram, elas iriam procriar, ter filhos. E qual seria a solução para que essas pessoas não tivesse que a população não crescesse tanto? Aí, conversando com ele, a solução seria um controle radical de natalidade. Gente, lembre-se que eu estou viajando, né? Não que eu concorde com controle, com qualquer tipo de controle, não. É só uma viagem muito louca que eu estou conversando com você e compartilhando aqui com vocês. Então, imagina o seguinte, imagina um controle, as pessoas não envelheceriam, suponhamos, na minha cabeça, o que acontece? O que é o envelhecimento? Envelhecimento, entre aspas, seria uma doença, e essa doença, ela teria uma cura. A cura que mostre que, tipo, a cura de, tipo, você não envelhecesse mais. Você simplesmente, você tomasse, sei lá, uma vacina, né? E essa vacina, ela simplesmente permitiria que você não envelhecesse após os 30, 35, 40 anos. Você simplesmente iria continuar sendo você o resto da vida. Eu, por exemplo, ia continuar com esse rostinho lindo o resto da vida. Então, quais os impactos que isso acarretaria? Primeiro de tudo, você teria que ter um controle de natalidade. Porque mesmo você não envelhecendo, você pode morrer. Você pode morrer de acidente, você pode morrer de uma bala perdida, de vários fatores externos que pode ocasionar na morte. Agora, por envelhecimento, envelhecimento dos órgãos, envelhecimento da pele, envelhecimento da célula, isso não iria mais ocorrer. Você simplesmente iria permanecer. Por uma doença, talvez você foi infectado por uma doença e você morra, isso poderia acontecer. Mas pela questão de envelhecimento, você não iria falecer. E eu fiquei pensando sobre isso, né? E quais os impactos? Aí teria que ter o controle de natalidade. Aí eu já viajei e já falei, pô, vai ter que cortar os perus dos moleque, né? Para eles não terem filhos. E só terem filhos se aquela pessoa permitir, o governo permitir que aquelas pessoas tivessem filhos. Porque para ter um controle real disso tudo, você precisaria fazer isso. Você precisaria controlar de um jeito que as pessoas não tivessem mais filhos. E você controlasse quem quisesse ter. Então, imagina, as pessoas teriam que entrar numa lista de espera para poder ter filhos. Não que ela não pudesse fazer, por exemplo, sexo, essas coisas. Não, elas não iriam conseguir fazer, mas elas não iriam conseguir ter filhos, porque os caras basicamente eles são estéreis. Os homens eles seriam estéreos e por isso eles não teriam filhos. Tô sendo muito redundante, né, rapaziada? Mas eu acho que você entendeu a ideia do conceito, né? Daquilo que eu estava viajando e pensando. Questões religiosas, por exemplo, o que um país um país islâmico pensaria desse tipo de questão? Será que talvez um controle mundial, onde pudesse controlar todas as pessoas do mundo e não tivesse uma certa fronteira para poder controlar essas pessoas, então um só governo, um só povo e automaticamente uma só religião que pregaria esse tipo de conceito, sabe? Então é algo muito complexo, tem vários tipos, seria um debate ético ferrado. E é interessante a gente imaginar o que aconteceria se isso acontecesse, se as pessoas vivessem para sempre. Por exemplo, as pessoas vivessem para sempre no sentido de ela nunca ter nenhum tipo de doença, ou se ela vivesse, sei lá, 1 milhão de anos, cada pessoa vivesse 1 milhão de anos, como que seria? Entendeu? Então, complicadíssimo e seria uma ideia interessante para escrever uma tese ou um livro de como que isso funcionaria. E eu descobri também que existem estudos
para evitar essa questão para estudar essa questão do envelhecimento. Eu achei bastante interessante. Então, rapaziada, vou tentar. Se eu tiver escrevendo um livro sobre isso, eu prometo falar para vocês sobre isso aqui, porque eu achei um tema bastante interessante, bastante relevante, e vou trazer para vocês, beleza? É isso, rapaziada. Agradeço a atenção de vocês. Um abração e tchau. Não esqueça de compartilhar o que você acha dessa ideia muito louca que eu tive. Comentar aí. Mas como eu disse, gente, eu quero comentários muito bons. Não quero comentário lá, gostei! Beleza? Abraço, tchau.